eu vou receber agora um médico maravilhoso e a gente vai falar de colesterol, porque hoje a gente comemora o Dia Mundial de Combate ao Colesterol, né? Essa data foi criada para promover, claro que mais saúde, promover uma atenção especial, uma conscientização em relação ao colesterol alto, que é considerado um dos mais importantes fatores que contribuem para o desenvolvimento de diversas doenças cardiovasculares. Segundo o Ministério da Saúde, essas doenças são a primeira causa de mortalidade aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, 400 mil mortes anuais, gente. Cerca de 40% da população brasileira tem colesterol alto, né? Número grande das mortes e da quantidade de gente com colesterol alto que está ali, namorando com a doença, namorando com um problema grave de coração. Então, a gente vai entender o que é o colesterol, como é que a gente equilibra com ele, que é cardiologista, doutor Marcelo Cantarelli. Doutor, olá, meu pianista preferido, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. Uma honra te receber, viu? Vamos sentar aqui para conversar? Pode sentar do lado do seu coração. Muito bem. Que beleza. É bom a gente falar de colesterol, que todo mundo tem e todo mundo deve ter. E a gente tem colesterol bom e ruim, né? Como é que é isso? Explica pra gente. Então, na verdade, o colesterol, quer dizer, a gente tem que ter, a gente não pode ter zero de colesterol, porque ele é importante para o nosso organismo, né? Então, o colesterol, ele participa da formação da parede celular. Então, se a gente tem célula, a gente tem que ter o colesterol. E ele também participa da construção de hormônios, dos hormônios sexuais, e nosso suco biliar, suco digestivo. Então, só para ficar em alguns exemplos, a gente tem que ter o colesterol. O grande problema é quando o colesterol fica em excesso. Então, a gente não pode ter um excesso de colesterol. E, principalmente, o excesso do colesterol ruim. Por que a gente fala colesterol ruim, né? Então, a molécula de colesterol de baixa densidade, que é o LDL, né? E hoje também tem o LPAzinho, o a lipoproteína A minúscula. Essas moléculas, elas em excesso, elas vão se depositar, entrar na parede das artérias e vão provocando, com o passar dos anos, obstruções. Então, aqueles entupimentos nas artérias, o núcleo, o início disso é uma molécula de colesterol que está em excesso na circulação, né? Então, é importante a gente saber que obstrução em artéria, placas de gordura em artéria, podem levar, na vida, a infarto do miocárdio e a acidente vascular cerebral, que é o AVC, que juntando esses dois, é a maior causa de mortalidade no planeta Terra. Olha aí. Agora, a gente tem um vídeo que ainda dá para você ter mais noção do que é que acontece. Você que é visual vai gostar bastante. Vamos assistir agora. Você já deve ter ouvido falar em placas de gordura que entopem as artérias e provocam infarto. Mas essas placas, chamadas de ateromas, não são formadas só por gordura. Por diversos motivos, por exemplo, o excesso de açúcar no sangue, a parede interna das artérias começa a sofrer danos. Essas regiões danificadas tornam-se um local propício para que substâncias que viajam pelo sangue fiquem presas. Colesterol e outras gorduras, cálcio, fibrina e resíduos de células começam a se acumular nesses locais. Com o tempo, o colesterol oxida e isso estimula uma reação do organismo caracterizada pelo envio de células que metabolizam esse colesterol. O problema é que essas células, ao consumir o colesterol, formam placas, que tornam a parede da artéria naquela região mais grossa e rígida. Também faz parte do processo a multiplicação de células musculares lisas da própria artéria, que se acumulam sobre a placa e formam um revestimento rígido. Essa placa oferece vários riscos. Ela pode aumentar de tamanho até obstruir completamente a artéria. Ou um coágulo sanguíneo pode aderir à placa e provocar a obstrução. Ou ainda, o revestimento pode se romper e liberar fragmentos de placa que irão viajar pela corrente sanguínea até obstruir uma artéria em outra região.
Dependendo do local da obstrução, pode ocorrer um infarto, AVC, embolias e outros problemas graves. Mantenha uma dieta equilibrada, uma rotina de exercícios físicos e vá ao médico com regularidade. Perfeito, precisamos, né? Agora é muito interessante a gente vendo toda essa explicação, fica nítido. Porém, mesmo assim, a gente sabe que às vezes as pessoas ficam muito confusas em relação aos sintomas de quando elas estão tendo um problema do coração. Né, doutor? Ontem a gente falou aqui sobre refluxo e o médico disse que muita gente começa a sentir um desconforto, uma dor e acha que é um problema do coração e às vezes é um refluxo. Também o colesterol em desequilíbrio, ele pode ser um alerta, né? Tô com colesterol alto, tô sentindo dor, pode ser opa, Sim, coisa sim. séria. Porque o colesterol alto sozinho, ele não provoca sintoma. Então é importante a gente saber isso, né? Eu tenho colesterol alto e não é ele que está me provocando o que eu estou sentindo. Cansaço, dor, enfim. Então, o que acontece é que o colesterol, ele pode provocar uma doença que vai te trazer sintoma. Então, no caso do coração, por exemplo, a obstrução das artérias que vocês viram aí, elas vão reduzir o fluxo de sangue para o músculo do coração e isso vai provocar dor, chamada angina. Então, a pessoa começa a ter dor no peito para fazer uma atividade física, subir uma escada, uma ladeira, e depois essa dor começa a aparecer mesmo em atividades pequenas ou mesmo em repouso, né? Ou pode ser a dor do infarto, que é uma dor, uma angina mais forte, que acompanha suor frio, cansaço, uma falta de ar, às vezes sensação de desmaio, enjoo, vômito, e que acontece muitas vezes após estresse ou mesmo em repouso, de repente, né? Ou às vezes o sintoma pode ser um sintoma de AVC, a perda de força de um lado do corpo, por exemplo, esquecimento, dificuldade de falar, você não consegue articular a palavra, um desmaio. Então, os sintomas do colesterol acabam sendo os sintomas das doenças a que ele pode provocar, né? Um exame de sangue do colesterol alterado, ele não significa que você vai começar a sentir alguma coisa, mas significa que você vai ter que se cuidar. Por quê? Porque esse é um fator de risco para que você desenvolva uma doença cardiovascular. E por isso, então, que no vídeo foi importante procurar o médico, porque se a gente não sente nada, não sinto nada, acho que não tenho nada. Não, mas você pode ter um colesterol elevado, então você tem que fazer o exame, principalmente se você tem familiares, pais, que têm colesterol elevado ou tiveram AVC ou infarto em idade mais jovem. Por quê? Porque muitas das vezes o colesterol elevado vem de uma origem genética familiar, chamada de dislipidemia familiar. E é importante, então, a gente saber que só 30% do colesterol vem da nossa alimentação, 70% vem de algum distúrbio de organismo, onde o nosso organismo tem dificuldade de eliminar o colesterol ou fabrica mais do que precisa. Tá certo? Perfeito. Então, a gente, pelo que você falou, não conseguiria, se for um caso assim, de uma doença do colesterol, controlar apenas com a alimentação. Tem que fazer uso de medicamento, é isso? Algumas vezes o colesterol está elevado por um erro alimentar. Então, se a pessoa faz uma dieta muito rica em gorduras, muito rica em açúcares, por exemplo, ela pode estar fabricando mais colesterol, porque isso entra no organismo e vai levar à produção das lipoproteínas, tá certo? Que são dos lipídios, das gorduras, dos triglicéridos, do colesterol. E aí você corrige esse erro alimentar, e isso é muito comum em jovens e crianças, enfim. E o colesterol normaliza. Mas, na grande maioria das vezes, e aí vamos pegar já mais a idade adulta, você corrige a alimentação e o colesterol não cai adequadamente para ficar seguro. E aí significa que, nesse caso, você tem que entrar com uma medicação. Perfeito. Tem muita gente que decide parar essas medicações por conta própria. Quando a pessoa para a medicação indicada pelo médico, ela vai com certeza ter o colesterol de volta acelerado, aumentado? Sim. É importante a gente colocar que, quando o médico prescreve a medicação para o colesterol, significa que você tem um problema no metabolismo do colesterol que precisa ser corrigido com o uso da medicação. E na hora que você cessa essa medicação, esse problema volta. É como a pressão alta também, né? São medicamentos que, quando são prescritos, são de uso contínuo.
né? E aí você vai utilizar, por quê? Porque senão, tirando aquele bloqueio, o colesterol volta a subir. Agora, atualmente eu tenho ouvido muita gente, tem tanta coisa na internet que a gente precisa ficar muito atento, né? Eu já falei sobre isso. Às vezes é informação boa, às vezes é desinformação. Mas eu tenho ouvido muita gente falar que não tem problema se o colesterol ruim está elevado, se o colesterol bom tiver também elevado, que o importante é ter equilíbrio entre eles. Isso é verdade? Na verdade, o HDL, que é o colesterol de alta densidade, que é o colesterol bom, ele tem uma ação no organismo que é ajudar a eliminar o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, que está em excesso na circulação. Mas esse equilíbrio nunca chega assim a ser muito completo. O ideal é que a gente tenha o HDL alto e o LDL baixo, para que isso ocorra. Quando você sobe muito o LDL, chega a um ponto que o HDL não dá conta, digamos assim, do seu trabalho. E é o que a gente vê na maioria das vezes, né? É importante a gente dizer que algumas coisas são legais. Atividade física aumenta o HDL, que é o colesterol ruim, o colesterol bom, e talvez seja o melhor remédio para isso, né? A gente não existe um remédio assim que vai aumentar tanto o HDL como atividade física aeróbica regular e tudo mais. E da mesma forma, uma alimentação adequada, balanceada, com pouca gordura, pouco açúcar, poucos alimentos ultraprocessados, industrializados, vai levar a uma melhora do LDL, né? Então, conjuntamente, você vai ter um HDL mais alto, um LDL mais baixo. Existem dietas que são bastante interessantes, né? Que são ricas em azeites, em castanhas, em cereais, em fibras, leguminosas, verduras, carnes magras, que é o exemplo da dieta mediterrânea, tá certo? Que ajuda bastante no tratamento não farmacológico, né, do colesterol. Perfeito. Vou fazer o seguinte, vamos abrir para as perguntas. Você que está aí curioso, curiosa, com algum problema, cardiologista, doutor Marcelo Cantarelli, manda a pergunta. A gente está aqui hoje conversando com o doutor Marcelo Cantarelli, cardiologista maravilhoso. Hoje é dia mundial do colesterol. Sandra Porto e os irmãos Sá. Alguém já chamou vocês assim de irmãos Sá? Irmãos Pimenta. Ah, eles falam irmão, porque é pimenta de Sá. Eu achei que o Sá, achei bonito, mas o Pimenta também. Os irmãos Pimenta fica um negócio apimentado, né, Sandra? Tem que ser, pegar fogo. Tem que ser, hein? Olha lá. Também estão aqui com a gente. Obrigada. Sandrinha, a gente está falando de colesterol. O seu colesterol, como é que tá? Meu colesterol, olha, tá 210. 210 é bom, doutor? É, Está no limite. Tá no limite. tô no limite. Ó, e ela é magrinha. Olha, então eu vou te perguntar uma Exatamente. coisa. Pessoas magrinhas podem ter colesterol alto? Sim, na verdade, a gente acha que não, né? Mas é aquilo que eu comentei no início, às vezes o colesterol elevado vem de uma herança genética, então a pessoa pode ter uma dislipidemia, ou às vezes existem erros alimentares que não necessariamente levam, né, a aumento de peso e que podem levar ao aumento do colesterol, ou até hábitos de vida, né? É importante dizer que existem substâncias que a gente pode utilizar que também aumentam e alteram esse equilíbrio do colesterol, como anabolizantes, por exemplo, né? Às vezes está em moda aí nas academias, suplementações, anabolizantes e tudo mais, e que isso leva ao aumento do LDL, mas principalmente uma queda importante do HDL, que é o fator protetor. Mas, via de regra, o peso não tem muita relação com o colesterol. Às vezes a gente vê uma pessoa obesa com colesterol normal, né? Mas, na grande maioria das vezes, a obesidade é um fator de risco ao colesterol. Mas isso não significa que uma pessoa que tem o peso ali normal não possa ter um colesterol elevado também. Pessoas, eu sou uma mulher já na menopausa. Menopausadas podem ter o colesterol mais elevado por conta disso? Menopausa e andropausa para os homens? Sim, na verdade, o hormônio feminino, ele é um fator cardiovascular protetor. E uma das coisas que ele faz é manter o LDL, o colesterol ruim, baixo, e principalmente o HDL, colesterol, que é o colesterol bom, mais alto. Quando a pessoa entra na fase da menopausa, ela perde, né, esse fator protetor hormonal e a coisa pode se inverter. O HDL reduzir e o LDL aumentar, mesmo que a mulher não faça mudanças de atividade física ou de alimentação.
Então, por isso que é importante que quando você está na fase pré-menopausa ou entrando na menopausa, né, ou início da menopausa, que o seu controle, né, sobre o colesterol, dosar, a regularidade, a conversa com o médico seja um pouco mais frequente, porque talvez você possa necessitar de algum auxílio, até às vezes de medicação, né? Mas muitas das vezes você mudando, adquirindo hábitos de vida mais saudáveis na menopausa, com aumento de atividade física, por exemplo, pode te ajudar bastante. Perfeito. Reposição hormonal ajuda a proteger, no caso, o coração, equilibrando o colesterol, já que você falou que o hormônio feminino, ele ajuda muito nesse equilíbrio? Essa era uma hipótese que nos anos 80 foi muito estudada, porque era muito racional isso, né? Se o hormônio abaixa, então se eu repor hormônio, eu vou ter uma proteção cardiovascular. Entretanto, grandes estudos que foram feitos aí nessa década de 80, 90 até os dias atuais, mostraram que a reposição hormonal não protege contra a ocorrência da doença cardiovascular, infarto e derrame, por exemplo, apesar de ajudar um pouco nesse equilíbrio do colesterol. Perfeito. Olha, Juliana Soares diz, sou Juliana do Guarujá, gostaria de saber o que posso comer no café da manhã para diminuir o meu colesterol. Na verdade, assim, não existem alimentos que possam reduzir fortemente o colesterol. A gente sabe que tem alimentos saudáveis que vão sim ajudar de certa forma, né? Não vão substituir um alimento, um remédio, por exemplo, a gente não pode considerar como um remédio, mas são interessantes. Então, por exemplo, as verduras, né? As folhas verdes, elas têm fitoesteróis. O colesterol, ele é exclusivo do reino animal. Então, você vai ter na carne e derivados do leite, certo? Então, no reino vegetal, você tem fitoesteróis que, quando ingeridos, competem com o colesterol ali no tubo digestivo e ajudam a eliminação do colesterol. Ou seja, vegetarianos têm colesterol baixo. Eles têm uma tendência a ter um controle melhor. Mas, como existe a questão genética e outros hábitos, e muitas das vezes o vegetariano, aquele que está começando, é muito fácil ele substituir a carne por carboidratos. São as massas, tá certo? E isso pode levar a um desbalanço também. Mas no café da manhã, quer dizer, alimentos saudáveis como os farelos, né, aveia, que você entra nessa situação, castanhas, os derivados, os leites, o leite desnatado com menos taxa de gordura, são alimentos recomendáveis, assim como os alimentos integrais, né, que têm mais fibra e que vão ajudar a eliminar ou reduzir a absorção intestinal do colesterol. Perfeito. Próxima pergunta, obrigada, Juliana, é da Gal Barleta. Boa tarde, gostaria de saber se o doutor sabe sobre um medicamento para o colesterol ruim, que é uma injeção apenas uma vez ao ano, e se é verdade que não dá as dores no corpo que os medicamentos orais costumam dar. Realmente, as pessoas que tomam as simvastatinas, estatinas da vida, reclamam que tem dores articulares. Essa injeção... Sim, essa pergunta é excelente. As estatinas são o principal medicamento para combater o colesterol, né? Existem várias no mercado. Algumas dão mais, outras menos. A dor muscular é um efeito colateral. É pouco frequente, não é muito frequente, né? Senão a gente não conseguiria tomar estatina, mas existem algumas pessoas que são intolerantes à estatina. Existem alternativas para essas pessoas. A mais recente alternativa é a injeção que ela está comentando. São medicamentos que têm um mecanismo de ação diferente, intracelular, agem a nível de RNA mensageiro e levam a uma redução realmente bastante expressiva do colesterol. São medicações, no Brasil tem 2 tipos, uma que você toma a cada 15 dias e outra a cada 6 meses. E que realmente são bastante efetivas. Chamam-se os inibidores de PCSK9, quer dizer, então é uma sigla, tá certo? E são remédios que hoje realmente já são disponíveis no Brasil e que são indicados para aqueles pacientes que têm dislipidemia, que é a doença do colesterol familiar grave, que não consegue baixar o colesterol com todas as outras medicações e você acrescenta, então, essa injeção, ou naqueles pacientes que são intolerantes realmente, que não conseguem tomar estatina e essa passa a ser uma arma que no Brasil já está disponível.
Perfeito. Obrigada pela pergunta, Gal. Próxima pergunta, meninos e Sandra, se vocês tiverem alguma pergunta sobre coração, colesterol, fiquem à vontade, tá? Vamos fazer já. A gente está conversando aqui Tá sobre isso. joia. Vamos fazer. A Elisete Salvato Domingues diz assim: boa tarde, meu colesterol total está 240, o bom é 60. Eu teria que tomar remédio? Não faço exercícios, pois tenho hérnia de disco. Na verdade, tomar ou não medicação depende também da análise das outras frações do colesterol, né? Do LDL colesterol, do que é o colesterol não HDL, enfim, e também de outros fatores que ela possa ter. Se ela tem hipertensão, se ela tem diabetes, se ela tem obesidade, se ela tem casos na família, se ela tem herança genética, se ela já tem algum grau de doença cardiovascular, né? Então, se ela já tem alguma plaquinha, daquelas plaquinhas de gordura que foram mostradas no vídeo, em artéria carótida, nas coronárias, enfim. Então, fazendo toda essa avaliação, é que a gente chega a uma conclusão, e não só a um número, como ela colocou, da necessidade ou não de tomar medicamentos e qual a dose dos medicamentos e, principalmente, em que meta que eu tenho que chegar no meu LDL colesterol. Se ela vai precisar ter um colesterol abaixo de 50, ou abaixo de 70, ou abaixo de 100, tudo isso é nessa avaliação que a gente faz. Perfeito. A Roseli diz, boa tarde, doutor. E Cláudia, por favor, a relação entre hipertensão e colesterol alto. Tenho 61 anos, hipertensa há anos e agora tendo alterações nos níveis de colesterol. Aí é a relação direta da hipertensão com o colesterol, ela não está demonstrada diretamente, né? Mas a gente sabe que existe uma tendência. Por quê? Porque a hipertensão ela pode servir como uma agressão à parede vascular, né, como foi mostrado no vídeo, e que pode favorecer, nesses casos, a agregação, né, do colesterol para formar as placas. Mas o mais importante é que, depois dos 60 anos, né, aumenta-se então a incidência tanto de hipertensão quanto do aumento do colesterol, principalmente em mulheres, por ocasião também da menopausa. Ok. Sandra Porto tem uma pergunta. Fazer? Por favor. É uma pessoa já hipertensa, né, que já vive uma vida, né, com esse problema. Ela pode reverter com medicamentos ou então com exercício físico? A hipertensão, na verdade, na grande maioria das vezes, vamos dizer assim, quase 90% da hipertensão, ela é essencial ou primária, né, genética, enfim, e a gente não consegue curar, quer dizer, dar um remédio e vai curar a hipertensão. Entretanto, em 10 a 20% das vezes, ela é secundária a um outro problema, que é a hipertensão secundária. Então, por exemplo, uma estenose, uma obstrução de uma artéria renal, pode provocar hipertensão. E se você tratar essa estenose e abrir ali, você corrige. Um hipertireoidismo, né, um distúrbio da tireoide, pode estar provocando a hipertensão. Você trata a tireoide e você não vai ter mais hipertensão. Então, são dois exemplos que acontecem que a gente pode dizer que, em alguns casos, a hipertensão pode ter a cura, mas são nos casos onde ela é um sintoma, né, um sinal de uma outra doença. Perfeito. Obrigada. Que agradeço, Sandra, a sua pergunta. Olha, doutor Marcelo Cantarelli, esse cardiologista maravilhoso, é alguém que você pode confiar, um médico excelente. Ele está lá na Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, no @SBHCI, e o seu Instagram, tem Instagram de médico também. Marcelo Canta. O Marcelo Canta é do pianista. É, Eu amo. e tem o Grupo Angiocárdio, que é... Ah, o Grupo Angiocárdio. também. É maravilhoso. Você que gosta de música tem que seguir. Marcelo Canta é um médico que sabe quão é importante a gente exercitar aí a nossa capacidade cognitiva com algo que dê prazer, que toque a alma, né? Isso aí. E você está cada vez melhor no piano. Eu fico só curtindo. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Até a próxima, viu? Até.